Boa tarde, olá, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal Palavra Eterna. E nós vamos prosseguir aqui com o Evangelho de Mateus. Nós vamos hoje tratar do capítulo 10, na sua primeira parte, né? O capítulo 10, ele é um capítulo extenso, né? Um capítulo extenso. Ele tem aí 42 versículos. Nós vamos meditar apenas no início desse capítulo, onde nós vamos intitular a missão dos 12 apóstolos, ou os 12 discípulos de Jesus, que no futuro, mais tarde, eles se tornaram os apóstolos de Cristo, fizeram parte do conjunto de apostolado de Cristo. Jesus os envia em missão. Né? Esse texto ele tem a ver com a igreja dos dias de hoje. Então, o texto diz assim, no início, versículo 1 do capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Vamos sair do versículo 1 e vamos para o versículo 5. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Só esses 3 versículos, aliás, 4 versículos, 1, o 5, 6 e o 7. Isso aqui é uma comanda geral do que Jesus está fazendo aqui com relação a missões. Nós vamos aqui entender por que é necessário, porque houve a necessidade de Jesus enviar esses discípulos. Jesus é Deus, como nós sabemos, ele tem todo o poder, ele é onisciente, onipotente, né? E tem todos os atributos de Deus, os atributos não comunicáveis, porque ele é Deus. Por que ele tinha necessidade de recrutar 12 discípulos no início para enviá-los em missão? Isso aqui é um ato de profecia para a igreja contemporânea. Jesus estava aqui treinando o colegiado de apóstolos, ainda discípulos, depois é que ele vai tornar o colegiado de apóstolos, vai escolher no meio de 70, vai escolher 12 homens. Ele estava treinando os seus liderados, treinando as suas ovelhas para se tornarem líderes. E essa liderança era quem ia prosseguir com o papel da igreja no mundo. Que a igreja de Cristo, ela passa a ser igreja quando ela se separa de Cristo, quando Cristo ressuscita dos mortos e é assunto ao céu, é que vai haver a formação de fato da igreja, fato e direito, de prática, com a atividade da igreja sob a autoridade de Deus e sob a liderança desses 12 aqui que ele escolheu para fazer missões. Ou seja, a igreja tem um papel fundamental, ser missionária. Mas como é que é essa missão, né? Então está aqui no versículo 7. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino de Deus. Então qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho para dizer que o reino de Deus está entre nós e que precisa-se de alguns requisitos para pertencer a esse reino. E eu já disse em alguns outros vídeos, no capítulo 5 de Mateus, quais são os requisitos para sermos do reino.
que estão nas bem-aventuranças. Nós precisamos ser tudo aquilo que Jesus fala ali a respeito das bem-aventuranças, para pertencermos ao reino de Deus. Então aqui ele manda que eles vão pregar a palavra de Deus, o evangelho, dizendo que o reino de Deus chegou, certo? E agora ele, antes de tudo, ele dá uma orientação a eles, ou seja, está dando também uma orientação à igreja. Aqui na primeira orientação que Jesus dá, nós vamos ter um contraste aqui com a religião judaica, o povo judeu, não a religião, o povo judeu escolhido, e o povo que ainda não tinha sido escolhido historicamente, naquele contexto da história, mas que Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo. Mas, historicamente, a igreja estava baseada, o princípio da igreja, do evangelho, estava baseado no povo judeu. Por isso que Jesus diz, não irei pelos caminhos dos gentios, ou seja, das pessoas que não eram judeus. Nem entreis em cidades samaritanas, porque os samaritanos, apesar de crer no mesmo Deus que os judeus criam, havia uma rivalidade muito grande entre samaritano e judeu. Isso a gente vai ver no Antigo Testamento, né, do racha que houve entre o povo judeu, né, e o povo samaritano, foram separados dos judeus, apesar de crerem no mesmo Deus, mas o povo samaritano era um povo que não respeitavam as limitações que Deus havia dado ao povo judeu. Né? Começaram a casar com pessoas de outras nações, né? E escolheram um monte para adorar o Senhor, que era o Monte Gerizim, e eles odiavam os judeus. Então, Jesus orienta seus discípulos para não ir nesse povo, pelo menos por agora. Porque no versículo 8, ele vai dizer, no versículo 8, no versículo 6, ele vai dizer, antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando a gente traz Israel para o Novo Testamento, para a nossa vida atual, do século XXI, nós estamos trabalhando com a igreja convertida, aqueles que creem. Então veja só que como é necessário ainda evangelizar a igreja, porque isso significa que muitos estão perdidos. Jesus está dizendo aqui, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos estão perdidos, mesmo estando frequentando o culto, mesmo estando praticando toda a ação ritualística do culto ou das normas da igreja, mas ainda não viram verdadeiramente o que é o Evangelho, ainda não conheceram profundamente o Evangelho. Por isso que ele está indo resgatar a primeira igreja, que talvez esteja perdida, depois uma igreja resgatada, que vai ser exemplo para o mundo, luz e sal, aí é que ele vai atingir aí os gentios, ou seja, os não crentes, os que precisam compreender a mensagem do Evangelho, entre outros, em toda a nação. E ele, lá na frente, em versículos que eu não li aqui, que eu li só até o 7, ele vai dar algumas orientações aos discípulos, que é a orientação para a igreja. Orientação muito séria, que se nós não estivermos embasados aqui na palavra, nós corremos o risco de estar fazendo isso e estar pecando contra o Senhor. Porque ele vai dizer assim, no versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Esse é um primeiro requisito que muitos estão negligenciando aqui. Aquilo que nós recebemos de graça, que é um favor não merecido, que é a salvação da ira de Deus, nós temos que
repartir gratuitamente, ou dar gratuitamente aquilo que nós recebemos. Mas tem gente cobrando pelo Evangelho, né? Agora, no quesito da cura e da ressurreição de mortos, né? Jesus deu poder e autoridade aos discípulos para fazerem isso. Mas na igreja atual, isso não tem acontecido. Houve um tempo em que se havia necessidade de ressuscitar os mortos. Eu estou falando literalmente. Quando Jesus veio à Terra, no seu ministério, como ser humano e como Deus, ele ressuscitou mortos, tirou defunto da sepultura. Literalmente dizendo, que é o caso de Lázaro, da filha de Jairo, e de tantos outros que a Bíblia não especifica, mas que diz que ele fez isso. Inclusive, com a sua própria ressurreição do túmulo, muitos ressuscitaram junto com ele, muitos que estavam sepultados. Mas para nós hoje, o que é essa ressurreição? Ressuscitar mortos. Ela nos abrange no sentido mais espiritual. Nós sabemos que o Evangelho nos diz, a palavra de Deus nos diz, que o homem que não conhece Deus, ele é inimigo de Deus, ele está morto. Espiritualmente, ele não vive. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ressuscitar os que espiritualmente estão mortos. E isso não se faz com marabalismo, nem muito menos com shows ou coisas especificamente dessa terra. Não. A solução para ressuscitar os mortos espiritualmente é a pregação e a exposição da palavra de Deus de maneira correta, genuína, do jeito que está na Bíblia, para que o homem possa conhecer a si mesmo, a sua própria natureza e se convencer de que ele é pecador, miserável, dependente unicamente de Cristo para ser salvo da ira de Deus. Quando ele compreender isso, o Espírito Santo fará com que ele se convença de que ele é pecador, existe uma justiça de Deus que vai ser aplicada nele, que foi aplicada em Jesus, aliás, e que não deve ser aplicada nele, e o juízo que virá. Ele também diz aqui que eles não levem na viagem missionária coisas, né, para não se apegar a elas, como cinto, nem prata, nem ouro, né, nem alfoge. Alfoge são bolsas que levam algumas coisas, objetos pessoais. Nem sandálias, né? Porque digno é o obreiro do seu salário. O que ele está querendo dizer aqui? Deus providenciará tudo aquilo que necessitamos, né, com o nosso trabalho diário, se nós estivermos fazendo a obra missionária com a pregação do Evangelho. A obra missionária não é só você sair daqui dos Estados Unidos ou para a África, salvar a vida lá ou estar em outras cidades. A obra missionária começa dentro da sua casa, primeiro. Você dando o exemplo de vida aos seus filhos, sua esposa, aos mais próximos, de que sua vida, a sua atitude é luz e sal, para que eles possam ver Jesus em você. E quando ele fala de ir sem se apegar a essas coisas, né, é que ele está dizendo que ele vai providenciar tudo na nossa vida. Né? Por pouco que você ganhe do seu salário, seja só para pagar a conta, mas Deus vai providenciando o que comer e o que beber. Ele também vai dizer, se você for recebido em uma casa, né, que a paz que vocês levam fique naquela casa, mas se as pessoas não escutarem as suas palavras, a pregação do Evangelho, até a poeira do pó da sandália batam na porta daquela casa.
Aí ele termina o versículo 15 dizendo que no dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa, ou para aquela cidade que não recebeu. Por isso, não se preocupe quando você estiver em missão de pregação do Evangelho, seja com seu testemunho ou com a sua palavra embasada na Bíblia, e se alguém não te aceite ou critique a sua posição de crente, ou lhe persiga dentro do seu trabalho, ambiente de trabalho ou em qualquer canto. Não te preocupe com isso, porque Jesus é muito claro em dizer que é com ele o juízo, não é com a gente. Nós não somos juízes. Nós estamos no mesmo âmbito de qualquer homem. Vamos estar um dia diante do trono do Altíssimo, diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados também por tudo aquilo que fizemos e não fizemos. Ele também diz uma coisa muito interessante aqui: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele está dizendo aqui que nós vamos ser encurralados. Se você é fiel ao Evangelho, nós estamos numa geração em que provavelmente padeceremos a perseguição. Ela já está começando simultaneamente no mundo inteiro, através da ideologia que está sendo pregada, da não aceitação das igrejas, da Igreja de Cristo, como a propagadora do Evangelho. Depois virão as perseguições pessoais. Depois virão uma coisa mais arrochada ainda. Em alguns países já está acontecendo, se você professar a fé cristã, você pode ser assassinado, se professar. Então, ele não deixou a gente sem saber o que ia acontecer. Jesus não escondeu nada da gente. Jesus foi claro na sua trajetória aqui, pela sua biografia, nos 4 evangelhos. Nós vamos entender um Cristo que nos preparou para todas as coisas que vêm a acontecer. Esse é o papel da igreja neste século. Entender a sua palavra, proclamar a sua palavra, viver a sua palavra e sofrer as perseguições por causa do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê aquilo que Ele acha que é necessário para nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente